Olá a todos, estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e hoje temos um podcast especial. Estamos contando com o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Felipe Queiroz. Seja bem-vindo, doutor Felipe. Obrigado, Thales. Obrigado, Dr. Mário. A recepção aqui não poderia ser melhor e dizer que eu fico muito feliz de estar aqui participando desse podcast, ter sido convidado na presença do Mário. Mário, nós fomos colegas no Instituto Ministério da Infraestrutura como secretário, um camarada de notória carreira no setor de infraestrutura, passou pela ANTAC, então, e Thales também não é diferente, ele já está no setor há um tempão, agência Infra e outros veículos, passou pela ANTAC também, né? Thales está aqui agora, então, dizer que eu me sinto muito bem acolhido pelo ponto de vista das pessoas que são e, sobretudo, da competência que tem. Então, estamos aqui para bater um papo muito legal sobre infraestrutura. Perfeito. E ao meu lado, já foi muito bem apresentado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Felipe, uma honra para a gente tê-lo aqui. E vai ser, sem dúvida nenhuma, um papo muito agradável, porque você é uma pessoa agradável. Obrigado. Já falou aqui, a gente foi colega aí no Ministério da Infraestrutura. Passamos ali bons momentos, né, uns grandes desafios, né? E, enfim, muito bom tê-lo aqui hoje, viu? Obrigado. Doutor Queiroz, a gente sempre abre esse podcast querendo saber um pouco do perfil dos nossos convidados. Então, conta pra gente, quem é Felipe Queiroz? E, rapaz, essa pergunta aí tem várias versões a resposta, né? Mas vira e mexe a gente para refletir um pouco sobre a nossa trajetória. E aí uma das coisas que são curiosas assim na minha é que eu não necessariamente planejei estar onde eu estou hoje, apesar de eu estar muito feliz e grato por eu ter chegado na posição de diretor da agência e toda a trajetória. E minha trajetória acadêmica mais recente, como todo bom brasileiro, a gente nasce, cresce, passa num concurso, alguns reproduzem e depois morrem, né? Esse é o ciclo de vida de um brasiliense. Nem todos reproduzem, mas praticamente todos passam no concurso. E eu com 10 anos fiz meu primeiro concurso, foi para o Colégio Militar. Então, assim, com 10 anos de idade, ali eu já estava me preparando para esse ritmo de concurso que Brasília tem. E aí estudei no Colégio Militar, depois estudei na UNB, na Universidade de Brasília, me formei bacharel em Geografia, então sou geógrafo, isso é uma primeira curiosidade, nem todos sabem, né? Mas eu digo que minha formação é muito mais empírica do que acadêmica, porque no primeiro semestre de UNB eu comecei a estagiar no antigo Ceftru, que era um centro de pesquisa da UNB, que hoje chama Infralab. E foi justamente num projeto junto à NTT, de monitoramento do transporte rodoviário interestadual de passageiros. E aí logo comecei a estudar para concurso, passei no IBGE, fiquei quase um ano no IBGE, depois DENIT, que para quem não sabe é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, criado na mesma lei da NTT e da ANTAC, a Lei 10233 de 2001. O DENIT, na verdade, é um retrofit, um rebrand, digamos assim, do DNR, né? O extinto DNR virou DENIT, ANTAC e NTT não, eram figuras que não existiam, que surgem a partir ali de 2001. E no DENIT eu fiquei quase 8 anos, foi uma grande escola para mim, na área de planejamento, trabalhava com sistema de informações geográficos, enfim, trabalhava com a figura do anteprojeto quando veio o regime diferenciado de contratação, e aí nessa época, eu estou falando de 2012, por aí, 2013, o diretor executivo já era o Tarcísio Gomes de Freitas, que depois vim trabalhar com ele na condição de ministro, e tinha um desafio da gente determinar o que era a figura do anteprojeto de engenharia, que não tinha nas normas do DENIT. Então, um trabalho muito bacana que a gente fez lá, e tinha uma interação muito grande com o Ministério dos Transportes. Passei, no DENIT eu era nível médio, era técnico de suporte de infra, e aí me formei na UNB, passei no concurso de analista de infraestrutura, e fui no primeiro momento para o Ministério do Planejamento, trabalhar na extinta secretaria do PAC, a CEPAC, Maurício Muniz, que hoje está na Casa Civil, era o secretário, fiquei um tempo lá trabalhando com mobilidade urbana, mas logo voltei para o DENIT, e do DENIT recebi um convite, uma oportunidade para ir trabalhar no Ministério dos Transportes, e aí com o Marcelo Sampaio, ele era já diretor à época, o Marcelo, e fui trabalhar como chefe de divisão para instaurar um banco de informações geográficas no Ministério, e aí fiquei 8 anos, passei por diversos cargos, entrei DS2 no Ministério, eu costumo brincar que eu só pulei o primeiro degrau, né? Não fui DS1, mas fui DS2, depois DS3, 4, 5 e 6,
saí em 2022 como secretário nacional de transportes terrestres do Ministério, então foi uma jornada também muito bacana, né? No DENIT eu fiquei ali na formulação, na execução de obras públicas, no Ministério Formulação e Avaliação de Política Pública, e agora estou na agência, tem 1 ano e 6 meses, mais ou menos, fazendo a regulação. Então, fechando esse tripé do setor público, transporte terrestre. Então, é uma experiência muito legal. No meio do caminho, eu fiz meu MBA em Administração Pública e um mestrado em Economia, e sou entusiasta desses temas relacionados à regulação, regulação e infraestrutura numa perspectiva de desenvolvimento, né? Como que o Estado pode se organizar para ser mais eficiente e que um dia o Brasil tenha uma política de infraestrutura que seja indutora de desenvolvimento, que a gente ainda corre atrás de destravar gargalos, né? Bem da verdade é isso que a gente tem feito na nossa infraestrutura de transporte, de longo curso, sobretudo, mas sou otimista e entusiasta que eu acho que a gente vai chegar no nível de maturidade de um país desenvolvido que daqui a pouco está construindo infraestrutura como indutora de desenvolvimento e não infraestrutura como um gargalo para o desenvolvimento. Então, esse é um pouco do Felipe. Além disso, sou casado, casei com a Alice aí na UNB, tinha 22 anos e tenho 2 filhas, Violeta e Elisa, né? Que mudam muito, transformam a nossa forma de ver as coisas. Então, Sim. esse é um pouco do Felipe Queiroz. A tua primeira passagem pelo Ministério dos Transportes, quem era o ministro? Você lembra? Assim, no ministério trabalhando no ministério já era o César Borges, Tá. mas eu acompanhei o ministro Alfredo Nascimento nas suas diversas passagens, o ministro Paulo Sérgio, né, que também teve algumas passagens, Uhum. e aí quando eu fui para o ministério em 2014, salvo engano, já era o ministro César Borges, quase Perfeito. certeza, era ele. Depois dele veio o Antônio Carlos, de São Paulo, Isso. e depois do Antônio Carlos veio o Maurício Quintela. Aí depois do Maurício Quintela, Walter Casemiro. Depois do Walter Casemiro, Tarcísio e Marcelo, né? Assim, eu atuando diretamente no ministério, foram esses ministros que eu peguei. Legal. Nessa época de DENIT, conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Eu acho que é importante. Ele é um órgão, apesar de ser técnico, ele também tem umas necessidades muito importantes orçamentárias, né? De executar obras importantes pro país. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Então, Thales, sua visão é perfeita. Eu costumo dizer que o DENIT é uma grande escola, talvez por conta da complexidade e da dimensão das coisas lá. Então, assim, a a números de 2012, o DENIT no PAC 2, né? Tinha um orçamento da ordem de 30 bi de reais. Então, se a gente for trazer a valor presente, a gente está falando de quase dobrar isso aí, né? No mínimo 50 bi a gente está falando de reais. Então, era um desafio muito grande e a gente executava naquela época 30, 40% do orçamento, porque o Brasil vinha, né, de algumas décadas ali, desde a primeira crise do petróleo, depois um momento de hiperinflação, vinha com um desaquecimento do seu mercado de engenharia. Então o PAC veio no início dos anos 2000, uma demanda muito grande de investimento, mas a gente tinha um problema de portfólio de projetos. Bem da verdade era isso. E aí o DENIT ficava um pouco entre o rochedo e o mar, que de um lado era um recurso vultuoso para ser investido em infraestrutura, e de outro era a carência de projetos ali bem estruturados e tudo mais, porque o país tinha parado de investir nesse mercado. Então, Estava mais acostumado com OPEX do que com CAPEX, na verdade, né? era isso. Estava fazendo manutenção. A gente chegou ali no início dos anos 2000, final da década de 90, acho que a pior condição da malha brasileira rodoviária, falta de recurso para investir, e o que a gente tinha para fazer era OPEX mesmo. Ampliação da capacidade, o Brasil tinha perdido, né, sua capacidade de investimento, e aí recuperou já com o PAC 1, PAC 2, quando eu entrei no DENIT em 2007, maio de 2007, o PAC 1, né, começou em janeiro, fevereiro, primeiros meses ali do governo Lula 2, e tinha sua avaliação quadrimestral, os balanços eram quadrimestrais. Então eu cheguei em maio, uma das primeiras atividades que eu tive foi fazer o balanço do PAC 1. Então desde o início eu peguei o PAC 1. Trabalho fácil, hein? É difícil. Porque aí, hoje o DENIT é um órgão completamente diferente do que dessa época, assim, muito estruturado, com sistemas, com gestão da informação, com governança. Mas naquela época a gente tinha uma dificuldade de informação mesmo. Ia fechar. E aí o Mário, que trabalha na administração pública, entende bem disso. Para quem nunca passou pelo lado do poder público, não é tão claro, talvez, porque no orçamento, no poder público, ele é uma autorização, ele não é recurso, né? Enquanto no privado você tem orçamento, você tem a grana. No poder público não, você tem uma autorização para gastar, que é um teto, e aí você tem as atividades do que foi empenhado, que é o que de fato daquele orçamento está comprometido a partir de documentos, o que foi
liquidado, ou seja, eu criei aquele compromisso através de um contrato e eu cumpri aquele compromisso através de uma medição do contrato. Então aquilo está liquidado, que o valor é devido e vai ser depois pago. Então tem essas 3 colunas, né? Empenhado, liquidado e pago. Para você sair de uma intenção de fazer um investimento até você fazer um investimento, tem no mínimo essas 3 etapas na contabilidade pública. E na hora que você ia bater esses números dos empreendimentos bilionários, a gente está falando de 30, as coisas não batiam. Ó, o que eu empenhei, uma área tem um número, outra tem outra, porque a gente não tinha sistemas centralizados. Então era um desafio muito grande de fazer investimento, trabalhar naquela época, além dessas dificuldades, as escassez de projeto. Então, eu diria que hoje o DENIT encontra uma realidade muito diferente, não é à toa que nos últimos anos bateu o recorde de execução quando tem orçamento consegue girar. Naquela época era um pouco mais difícil. E num país continental, né, com múltiplos interesses, múltiplos desafios. Então, o DENIT é uma grande escola. A turma lá que consegue tocar, gerenciar 70 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, né? Do Oiapoque ao Chuí, não tá agora lá no Rio Grande do Sul, dando um baita suporte. A gente da NTT foi afetado, fomos afetados em 2 contratos, mas a gente foi afetado, né, muito mais, acho que é algo da ordem de mais de 50 interdições, salvo engano, que tem lá nos trechos rodoviários. Vale lembrar que o DENIT não é só uma questão de rodoviária, ele também trabalha a questão hidroviária, né? Ou seja, a questão de dragagem, também é um orçamento, ou seja, é uma gama de enfrentamentos que é o que o DENIT tem que se propor como órgão, né? Ferroviário também, né? Tem Ferroviário, sim, é. O DENIT nasceu, diferente do NR, com esse caráter multimodal, né? Então, desde da sua gênese, tem o ferroviário e o aquaviário. Agora, sim, inevitavelmente, por gravidade, o rodoviário acaba Sem atraindo mais dúvida. atenções, orçamento, os desafios. Nunca trabalhei lá no aquaviário, nem no ferroviário. Trabalhava na área de planejamento, que acabava envolvendo todas as áreas. Mas, de novo, assim, a rodovia acabava atraindo mais atenção. E tem esse desafio da dragagem, eu diria, no aquaviário, uma coisa que melhorou muito de lá para cá foi o trabalho que a gente fez a dragagem estruturada no Rio Madeira. O Dr. Mário acompanhou isso lá pela ANTAC. Então, você sair da sazonalidade, porque o rio tem uma dinâmica muito própria, né? Se você perdeu a janela hídrica ali, você não vai ter que esperar só o outro ano, enfim, aí o outro ano o problema fica maior, o contrato já não dá suporte. Então, a gente viveu um pouco esse dilema e conseguiu fazer uma contratação de uma dragagem. Ficou lá por 5 anos, não foi, Mário? A dragagem de madeira ou foi mais? Eu acho que até mais, né? Até Acho que mais? até mais. Então ficou lá um tempo com a garantia da prestação de serviço, fazendo medições e tal, e com ganho de eficiência de escala, de você ter um contrato, né, um pouco mais perene. E esse eu acho que foi um desafio que a gente aprendeu, superou. Outro desafio que tem lá nesse setor aquaviário e talvez portuário, né, são os famosos IP4s, que Sim. são as instalações portuárias de pequeno porte, que tem uma dinâmica um pouco de uma rodoviária na região amazônica, porque presta esse serviço, né, de transporte de passageiro e de carga ali no pequeno curso, né, na última milha, distribuindo bens e eventualmente até serviços, né, levando prestador de serviço, um médico, um dentista, alguém da segurança pública também utiliza disso. Então, só que aí para o DENIT acaba virando um desafio porque você tem as dimensões da região norte e você tem esses ativos dispersos, você tem uma dificuldade de fazer manutenção e gestão disso. Então, lembro que era um tema E as sempre quente no prefeituras também não DENIT. abraçaram, né, É, essa gestão de IP4. E o DENIT sempre foi uma dificuldade mesmo, né? O DENIT tem muito mais esse foco de obra, né? E isso. quando você começa a ter atividade de gestão ali, de colocar gente fixa para administrar, sempre sai um pouco do core business dele, né? Isso. E com dificuldade, de novo, como uma coisa dispersa, com dificuldade de ganhar escala nisso e, enfim, ter uma curva de aprendizado, porque a relação custo-benefício era questionável, né? Eu lembro de uma situação curiosa, foi de uma fábrica de gelo, teve um problema com energia, fornecimento de energia elétrica, e um dos serviços, uma das atividades que o IP4 prestava, para além de ser uma infraestrutura de atracação, né, e desatracação para navegação, era uma fábrica de gelo para fornecer gelo para os pescadores. Para armazenar os Para peixes. armazenar os peixes. E aí teve um problema qualquer com o fornecimento elétrico, não lembro agora a natureza do problema, mas o fato é que a fábrica parou de operar e isso virou um problema federal, literalmente. Veio parar no ministério, olha, tu precisa atuar, ativar as fábricas de gelo. Então, veja, né, assim, o DENIT que tem, né, tá
cuidando de obras milionárias, de bilionárias, né, de investimentos em eixos estruturantes, ter que destacar uma parte da equipe para cuidar ali da contratação de uma solução para a fábrica de gelo. Não que o assunto não seja importante, não é que investimentos bilionários em rodovias sejam mais importantes do que a fábrica de gelo, não é essa a minha comparação. O meu ponto é que o DENIT tinha uma dificuldade de lidar com situações tão díspares, né, e de se organizar Uhum. para isso. Ou seja, novo, mas já se propôs a questões importantes ali no DNIT, né? E isso tudo te credenciou, como você mesmo disse, a subir de DAS até chegar a secretário de transportes. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência, essa interação direta com o então ministro Tarcísio e que também trabalhou com você no DENIT, né? Você chegou a ser adjunto também do secretário executivo, não é? Fui secretário executivo adjunto do Marcelo, Perfeito. fui chefe de gabinete, contar um pouco dessa história. Estou completando esse ano 18 anos, né, de administração pública. E aí entrei muito novo, tive a sorte de ter bons chefes, pessoas que me formaram, enfim. Graças a Deus não tive chefes que me anularam ou que, enfim, me deixaram à margem da atividade principal dos setores que eu estava. Muito pelo contrário, por exemplo, assim, eu sou muito grato e a pessoa que me deu a primeira oportunidade de cargo de liderança foi a Dailton Dias, que está hoje no PPI. Uhum. Dailton era coordenador geral no DENIT. Eu tinha, sei lá, essa altura eu devia ter 20 e poucos anos, 25, 26. E ele me colocou para chefiar um núcleo de DENIT-GEL, né, que é o núcleo de serviços geográficos do DENIT, que ele tinha contrato, então uma baita responsabilidade. E aí depois, Marcelo Sampaio, um cara que a gente cresceu muito junto, ainda no DENIT, o Tarcísio, não tinha uma relação tão direta com ele no DENIT, mas aprendia muito as oportunidades que tinha, né, e o trabalho, toda a mudança, o ritmo que ele colocou lá. Mas no Ministério, é, aprendi muito com pessoas que foram muito importantes na minha formação, né? Eu tenho até hoje na minha assessoria 2 ex-chefes, né? Pessoas mais sêniores que trabalharam comigo e que, enfim, foram importantes para a minha formação. E eu sei que são pessoas muito bem formadas, competentes, e a gente continua junto, né? Até hoje, agora numa relação um pouco diferente, mas é uma relação muito virtuosa, troca de conhecimento. E aí, mais recentemente, os últimos 4 anos lá, agora já quase 6, né? 5 anos e pouquinho, 2019 a 22 foram anos muito singulares, foram anos muito especiais, né? Primeiro que a gente participou de um projeto muito bacana, um projeto que teve início, meio e fim, com gente muito competente. Já falei do Mário aqui, mas posso citar vários outros craques que passaram por lá. Natália Marcassa era secretária, Ronen Glassman, que está agora no aeroporto de São José dos Campos, secretário de Aviação Civil, Diogo Piloni, secretário de Portos, Marcelo Sampaio, ia ser ministro, enfim, um amigo que eu tenho, um cara que é craque, Tarcísio, e aí esse aí a gente nem precisa contar muito porque a gente viu no que deu, né? Entrou com quase nada de vida política, né, no ministério e saiu governador de São Paulo, né, assim, Carioca, governador de um São Paulo. carioca governador, saiu candidato, né, mas acaba que foi essa plataforma do Uhum. Ministério da Infraestrutura que o ajudou a lograr êxito lá na candidatura a São Paulo. E eu brinco que eu tinha ali grandes mestres, eu ficava só no bastidor, porque ficar despachando a jornada era loucura, né? A gente chegava lá. Depois de um tempo eu aprendi que o que eu conseguia controlar era a hora de chegar, a hora da chegada. Então eu comecei nos últimos anos a chegar um pouquinho mais tarde para poder ter vida pré-trabalho, né? Então eu começava a chegar ali umas 10 horas, mas antes a gente chegava umas 9 da manhã e ia sair, sabe-se lá que horas, né? Só Deus sabia, porque a cada dia um incêndio, ficava ali no mínimo até 9h30, 10 da noite. E no terceiro turno era o turno dos despachos internos, acaba as agendas, reuniões, a gente subia ali para o gabinete do ministro, vira e mexe, e eu observava como as decisões eram tomadas. Então, uma primeira coisa muito bacana desse período foi poder aprender na prática. Eu brincava que cada semana era um MBA, porque você tinha várias crises e várias formas de solucionar e negociar e tomar decisão. E eu ficava vendo, né, ali o bastidor, como é que as pessoas funcionam, pensam, como é que o jogo acontece, né? Então, foi uma grande escola trabalhar com esses grandes mestres. Além disso, a gente teve uma pandemia em 2020. Então, eu entrei na Secretaria Executiva como assessor do Marcelo, secretário executivo. Uma semana antes da pandemia, ou poucos dias antes, eu me torno chefe de gabinete dele. E quando
acontece a pandemia e o Distrito Federal foi um dos primeiros estados a evitar aglomerações, eventos públicos e suspender as aulas. Eu lembro que naquela oportunidade todos os assessores foram para trabalho remoto, home office, só a gente que estava ali na chefia que ficou, né? Então, por uma semana eu digo que eu não tive nenhum dia de home office, nenhum dia de trabalho remoto, e foi por uma semana, que se fosse uma semana antes, eu teria ido para home office e naquela oportunidade eu ficava me questionando. Tinha uma criança de 6 meses em casa, um bebê, e aí a família, poxa, isso faz sentido? Será que você não deveria estar aqui e tal, tá aí? E hoje eu vejo como faz sentido, porque a gente conseguiu fazer contratações, por exemplo, do primeiro frete que veio da China, né, trazendo EPI e tudo mais, contrato de mais de 40 milhões, que a gente assessorou o Ministério da Saúde para fazer a contratação, toda a logística, gerenciamos esse contrato. Rodrigo Cruz, na época, depois foi secretário executivo do Ministério da Saúde, era o executivo adjunto, Uhum. e várias outras coisas que a gente foi tocando, por exemplo, o decreto que criava as emergências, precisavam excepcionar alguns serviços. E a primeira versão não excepcionava os serviços ligados à logística. Então a gente teve uma iminência de um apagão logístico, porque os caminhoneiros, por exemplo, os transportadores rodoviários, iam para a rua fazer o frete, só que chegavam nos postos de gasolina, estavam tudo fechado. Posto fechado, quando o posto não estava fechado, o restaurante estava fechado, e não tinham onde comer, porque tinha os decretos que estavam fechando esse tipo de empreendimento. A gente precisou criar toda uma rede com os secretários de transportes para excepcionar isso e evitar crises, por exemplo, de abastecimento naquele momento. Então, foi um período muito rico. Depois disso, eu acabei me tornando secretário executivo adjunto, depois nacional de transporte terrestre e hoje diretor da agência. Então, diria que além desse aprendizado, né, que ali cotidiano, é passar por grandes crises. Uma delas foi a pandemia, mas a gente teve mais de 18 mobilizações para greve de Pô, greve de caminhoneiros, caminhoneiros também, né? que toda vez também eram Bem agudo. fica ali de plantão, faz monitoramento, serviço de inteligência para saber o que vai acontecer, como que vai acontecer. Então também era um baita aprendizado, né? Todas Ou essa seja, crise. você lidou com muitas tensões nessa época, né? Porque realmente conversar com os caminhoneiros num momento de tensão como essa, constante, eu imagino que te dá hoje um sentimento de dever cumprido, né? Porque Dá, realmente lá com eles não é fácil. não mesmo. Mário vivia um pouco disso ali, talvez mais concentrado no Porto Santos, né? Sim. Tinha uma questão ali. Mas Eu me lembro de ter ido num feriado, era uma sexta-feira que era feriado, eu acabei indo no sábado, exatamente para ver essa questão de acesso de caminhoneiros, né? Porque tinha bloqueio, né? Isso. E ali foi designado, acho que foi o Exército, né? E tinha um general de patente ali, enfim, tinha alguém de patente alta, acho que era general, que estava coordenando os trabalhos, né? E aí fui lá pela ANTAC e estava a diretoria do Porto de Santos, enfim. São essas experiências, né? E era um sábado, Era. num feriado prolongado. Não, em geral, as greves, assim, ou paralisações, elas eram agendadas na volta de um feriado, ou no feriado de manhã cedo. Então, assim, diversos feriados aí eu tive que dar plantão também e atender ligação sábado de manhã, tarde da noite e tal, para lidar com as lideranças do setor, né? Acabam trazendo algumas habilidades, né? Uhum. Pra gente. Mas a gente passou sem nenhuma paralisação, Sem dúvida. de fato, né? E isso tudo no diálogo, na construção de políticas públicas e tal, entendendo que, enfim, não dá para ir para o lado do assistencialismo, não é isso, mas que o pessoal ali tem alguma necessidade de que o Estado olhe para as questões que são de fato questões latentes para um país rodoviarista, precisa dar uma assistência para esse público e a gente criou, por exemplo, a política dos pontos de parada de descanso nas concessões rodoviárias. Então, hoje, todos os contratos que a gente tem saem com PPD, que é um lugar onde você vai ter segurança, vai ter uma vaga adequada para você parar o seu caminhão com segurança, né, com condições sanitárias ali no banheiro, no restaurante bacana, com conectividade, internet, essas coisas. Então, tudo isso são entendimentos que foram sendo construídos a partir dessas crises, né? O que era mais agudo, e sempre e isso é difícil de gerenciar num país de economia aberta, enfim, com decisões macroeconômicas que a gente tem, é controlar preço de insumos combustíveis, né? Então era isso no fim do dia que pegava, né? Tinha uma pancada aí, um aumento no combustível, E eles teve uma reclamavam. sobreoferta de frete também, né? Que jogava o preço para baixo, né? É, tem, teve, Na época, não sei como está isso não, hoje. hoje ainda existe, assim,
Teve um momento que teve um subsídio de financiamento para a renovação da frota, Exato. mas o que aconteceu de fato foi um aumento da frota, porque os veículos mais antigos eles não foram retirados, eles foram, Isso foi um erro, né? teve um mercado secundário que comprou esses veículos, e esses veículos ficaram prestando serviço, e aí o que se observava agora, a gente tem uma dinâmica de safra, safrinha, que você não tem tantos picos ou vales, né, de safra e entre safra. Então, ou seja, você tem uma demanda de frete um pouco mais constante, mas notadamente no período de safra, ali início do ano, primeiros meses, né, se estende aí até abril, maio, período de escoamento eh, da safra, você tem uma demanda muito maior, e depois você tem um período de ociosidade. E aí, demanda e oferta, né? É uma lei básica de mercado, você acaba tendo um decréscimo no valor do frete. E aí essa turma é super pressionada é um setor intensivo em custo, Tem muito autônomo também, é né? muito autônomo, e aí esse camarada gera muito dinheiro na mão dele, mas um pneu é muito caro, o abastecimento ele vai encher um tanque no caminhão é R$ 5.000, então acaba que quando ele se vê num momento de queda de receita e aumento de custo, porque combustível, né, a gente tem observado essa tendência só de elevação do preço, aí quando ele se vê nesse dilema é onde surgem esses momentos de mais tensionamento, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que ir gerenciando, explicando, políticas de acesso à informação para conseguir gerenciar essa questão financeira. É. Tudo Se isso fez você parte da. tem uma, um fluxo de caixa ali que não é contínuo, né? Então tem que ter aquela, vamos dizer, saber administrar o Isso. dinheiro, né? Guardar quando tem muito, né? Para as vacas magras, e às vezes a pessoa não tem Não é essa trivial, cultura, né? Quer dizer, Não, tem, gasta, quando não tem, não tem não onde fala isso recorrer. pra minha mulher, não, senão ela vai falar, eu te avisei, tá vendo? Mas, Felipe, você, quer dizer, com a tua passagem agora na NTT, você quase que fecha o circuito todo. Você trabalhou numa autarquia de execução, né, de obras, né? Você trabalhou na formulação de políticas públicas no Ministério, e aí imagino que você já falou de planejamento aqui, você deve ter trabalhado com planejamento, deve ter trabalhado também no ciclo ali da política pública em estrito senso, né? E agora na agência reguladora com fiscalização e regulação, né? Conta um pouco como é que está essa passagem na NTT e como você carrega essa experiência, né, que é uma experiência única, pouca gente no Brasil teve essa possibilidade, né, de uma trajetória tão, vamos dizer assim, eclética, né, e jovem ainda, né, e você também tem esse viés acadêmico, né, a gente percebe muito, eu trabalhei com você lado a lado, o quanto você estuda, né, mesmo a questão teórica, né, e conta um pouquinho dessa sua vertente e como está a tua passagem na NTT agora. Não, Mário, obrigado. Acho que quando eu falei lá no início assim que eu não planejei essa jornada, passa um pouco por isso, que talvez não pudesse ser tão bem desenhado assim, você passar nos três, né, grandes instituições do setor, tanto no DENIT como no Ministério, eu fiquei cerca de 8 anos, num eu fiquei 7,5, o outro eu fiquei 8 e pouquinho, né, então um período parecido, e agora eu vou cumprir esse mandato de 4 anos e 3 meses na agência. E eu diria assim que uma das coisas que ajuda é isso, né? A gente estudar e eu levei alguns meses para virar uma chavinha na minha cabeça, de sair do mindset de formulação de política pública. Eu estava há 8 anos nessa história, passei no planejamento na secretaria, antiga Secretaria de Política Nacional de Transportes, trabalhava com o PNLT, Marcelo Perrupato, essa turma toda, Francisco Luiz, que você deve conhecer, Uhum. essa turma que pai de uma série de coisas, o pessoal que trabalhou no GPOT, fui para a área de execução da política pública de transporte terrestre e depois fui para a Secretaria Executiva. Então, todo esse background ajudou muito a dar uma catalisada nessa curva de aprendizado, né? Entender que o tema, assim, o problema, o fenômeno era um fenômeno que eu já conheci, que era a demanda de transporte, infraestrutura e logística. A gente acaba falando muito em infraestrutura, mas a gente tem que pensar também em soluções logísticas operacionais, de aumentar a eficiência e tal, Uhum. os ativos que a gente já tem. Mas eu precisava olhar agora de uma perspectiva, um prisma que eu não tinha olhado ainda, que era o prisma da regulação. Que eu costumo resumir que você tem um campo de manobra menor, que na política pública você tem um potencial de criação maior, né? Você pode emanar uma política pública inédita, do zero. A regulação, não. Você está ali
Está restrito à política restrita à pública. política pública, né? Você está contido na teoria de conjuntos, é um conjunto, né, que está contido dentro do conjunto da forma da política pública. Então você precisa dar tratamento regulatório e fazer acontecer aquilo que eventualmente é mais teórico, uma diretriz na política pública. E aí, uma das coisas que eu acho muito bacana, que me surpreenderam, primeiro é a capacidade institucional da NTT. É uma agência super bem equipada do ponto de vista material, instalações, viaturas, uma estrutura bacana, um bom corpo técnico, assim, toda reunião, agora não que eu já conheço a maior parte da turma, mas no início, a cada reunião, eu me deparava com um técnico novo, um mais competente que o outro, um melhor preparado que o outro, isso chamava muita atenção, porque no Ministério, às vezes, era difícil, como o Ministério tinha muito tempo que não fazia concurso, não tinha quadro próprio, que suprisse as demandas ali, a gente vivia muito de sessões e aí você perdia uma pessoa boa para repor, era mais difícil. Na agência não, a gente tem pessoas de fora trabalhando, mas assim, é sobretudo É o um quadro quadro mais técnico. perene, né? É, perene, você perdeu uma pessoa aqui, você tem outra para repor tão boa quanto a que saiu. Então isso me surpreendeu. E aí essa questão de você fazer a regulação em tempos e movimentos próprios, né? Então, enquanto você ali na política pública tem uma demanda, às vezes, de ter um resultado mais rápido, uma resposta, porque essa crise se impõe, né, no cotidiano, no dia a dia, na regulação é melhor que você faça nos tempos e movimentos próprios da regulação, quais sejam. Você colocar na agenda regulatória e comunicar com transparência para o setor que vai ser discutido nos próximos anos, para não pegar ninguém, né, de sobressalto, Previsibilidade. previsibilidade, transparência. Você depois fazer toda a parte de análise de impacto regulatório, estudar cenários, inclusive não fazer nada, participação em controle social, reunião participativa, audiência pública, disso tudo, para depois você ter uma resolução, que isso aí varia um pouco, mas é um ciclo regulatório que é de pelo menos um ano, né? A depender do assunto mais complexo, um pouco mais que isso, se você tiver mais maduro, você consegue encurtar um pouco, mas não muito menos. Você não vai conseguir ter uma nova resolução, esse ciclo de bota na agenda regulatória, faz a análise de impacto, tudo, toda a governança da agência, vai conseguir fazer isso em menos de 8 meses, sendo muito eficiente. Então, isso faz com que a gente possa estudar as coisas com mais calma, as alternativas, fazer parcerias, né? Eu estou, em paralelo a isso, lecionando na vida acadêmica, a gente está na Mackenzie, no MBA lá, lecionando alguns assuntos, e um deles é gestão estratégica, né? É Legal. uma cadeira que eu divido de vez em quando com o Marcelo Sampaio, e uma das coisas que eu tenho falado para a turma, que é uma coisa difícil da gente empreender na prática e no ministério, sobretudo, tempos e movimentos bem distintos, mas a agência, os nossos contratos, eles são em geral de 30 anos. O que eu quero dizer com isso é que eles geram valor no longo prazo, né? Você vai ter a rentabilidade ali do seu investimento, o privado, e o poder público vai ter uma boa prestação do serviço público com a infraestrutura ampliada, no mínimo 10, 12 anos para alcançar os indicadores de performance esperados, né? E aí, às vezes, a pressa das decisões de curto prazo degradam esse valor que você só oferece no longo prazo. Então, a estratégia da agência ela tem que ter um ritmo, acompanhar o que acontece na política pública, mas ela tem tempos e movimentos próprios por isso. Porque as nossas decisões elas só geram valor no longo prazo. São decisões regulatórias de ativos, né, que são intensivos em capital em prazo. Então, a gente consegue ter mais tempo para estudar as coisas, para discutir de maneira estruturada com o setor regulado. Então, eu estou muito feliz porque você acaba podendo se aprofundar. Eu brinco que no Ministério, principalmente na Secretaria Executiva, a gente tinha um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, porque você tinha que lidar com muita coisa, de alfinete a foguete, mas sem o tempo necessário para verticalizar e se especializar no tema, e na agência não. Então, você consegue ali na condição de diretor, então tem mais autonomia, consigo escolher, ó, esses são os temas que eu quero tocar, que eu quero estudar e vou me aprofundar aqui. Então, eu É, diria que esse é um pouco do meu aprendizado e dos meus sabores e dissabores nesse 1 ano e meio aí de NTT. a grandeza da NTT, ela é refletida um pouco pela escolha do país ser um país rodoviário, né? Então, você vê, inclusive, eu pude acompanhar, como também, eu sou carioca, mas brasileiro que morou muito tempo, antes não tinha nem terceira ponte, É. mas depois que teve a ponte, um dos prédios que foram construídos foi o da NTT ali, e é um prédio muito bonito, é uma estrutura muito bem feita, né? Para receber os servidores. E o melhor é que fica ali do lado da sala de eventos do TCU. Então, se você tiver algum problema de concessão, você vai ali tomar um vinho com o ministro e tenta resolver os seus problemas. Mas a NTT também tem uma outra questão que eu acho que
é muito importante, que é o lado ferroviário, né? E recentemente a gente teve uma relação Porto, ANTAC e NTT, duas autarquias conversando, que foi na FIPS, que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos. Vocês tiveram que chegar a algum consenso de como regular essa ferrovia que é tão importante para o Porto de Santos, tão importante para o país, para acelerar o escoamento, né, de cargas ali dentro, gerir três empresas gigantescas e que elas não entrassem em conflito. Conta pra gente como é que foi essa conversa com a NTT, esse processo. Você participou ativamente dele, né? Participei. Quando eu cheguei na Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, ele já estava em curso, mas eu peguei uma boa parte ali, que foi o finalzinho. A gente teve um acórdão do TCU analisando o modelo ex ante, autorizando. Então, teve um esforço nesse Uma sentido transição, né, de Portofer para para a a FIPS, FIPS. né? E com um modelo que foi avaliado na Corte de Contas, né? Isso foi até um caso sui generis, né? Foi meio que Uhum. em paralelo, né? Foi. E toda uma negociação ali que envolvia também um pouco a ferradura, né? Foi mais ou menos no mesmo período. Então, alguns assuntos assim importantes foram debatidos para ganhar uma maior eficiência ali na entrada do, do Porto de Santos. E aí eu lembro, o Mário vai lembrar também, no finalzinho, uma discussão sobre o estatuto, né, da FIPS, questão de governança, como é que fica a divisão de vagas no assentos no conselho, quais são as regras de entrada, né, as regras para tomadas de decisão, porque você tem o estatuto, você tem depois outros documentos acessórios que precisavam guardar essa relação de proporcionalidade entre carga movimentada, investimento feito e decisões a serem tomadas ali na FIPS. E aí a gente teve alguns debates, né, para chegar num formato que hoje tive uma reunião recente, né, ANTAC, a NTT, estava a FIPS, estava os representantes do Porto de Santos, autoridade portuária, e a gente vê que a coisa está andando melhor do que a gente imaginava. Primeiro saiu o contrato, a gente teve, né, ali a formação do consórcio, enfim, e a gente tinha um desafio de investimento, ainda tem, né? Os investimentos lá são da ordem de 1 bilhão para fazer nos próximos anos. E aí tinha questões assim que há muito tempo eram problemáticas, como a liberação da área da Marimex ali para fazer a pera, Isso. né? Então, uma questão que avançou, tá endereçada. Quando estava no Ministério, a gente tinha acompanhado, foi para o TCU, foi judicializado, enfim, era uma confusão grande. Tem ali na outra região, onde tem um pátio da MRS, onde estão colocando um parque agora, a prefeitura fez um parque ali novo. Esqueci uma região mais antiga que tem, do Valongo. Valongo, região do Valongo. Na região do Valongo também tem um viaduto que ele é bem a divisa, né, da zona Sim. da área portuária, da poligonal do Porto, e você tem, a FIPS tem alguns viadutos rodoviários para fazer. Veja, Ferrovia Interna do Porto Santos está fazendo viaduto rodoviário, por quê? Justamente para tirar esses conflitos com a As operação interseções, né? ferroviária nas interseções, e um deles era ali, e tinha uma questão que o projeto caía, um dos pilares, né, do projeto de engenharia estava caindo em cima de um feixe de linhas de ferrovias recém construídos, né, no pátio ali da MRS, então isso também tá equacionado. E de modo que a gente vê um ritmo interessante, assim, né? A coisa está funcionando, o cenário é mais otimista do que se imaginava. E fica para as agências um baita aprendizado, né? A gente sempre conversa ali com a diretoria da ANTAC, que esse foi um primeiro momento, né, que a gente atuou junto. E aí, logicamente, tem os desafios de como é que se organiza, o que é essa fiscalização conjunta. Porque a gente tem um acordo de cooperação que diz que a fiscalização ele é conjunta. Porque, veja, dentro do porto, a competência é da ANTAC. Não há dúvidas com relação a isso. Mas quando se fala de ferrovia, a competência é da agência, da NTT. E é um last mile da concessão ali, né? Isso, chegado, você tem todo um sistema de rumo Malha Paulista descendo, você tem carga que chega da VLI via FCA também, fica pouca coisa entrando no porto, né? Fica mais ali no terminal deles, no final da Bahia, mas você tem MRS também com a ferradura, e aí a gente brincava que não adianta nada desses investimentos serra acima, não adiantaria nada isso sair, você ter eficiência serra acima e não ter eficiência na entrada ou dentro do porto, com a Gargalo, né? ferroviária e ter um gargalo na porta do porto. Porque infraestrutura é isso, é rede. E os Então caminhoneiros todos os continuarem links e pontos. empacando ali, né?
ou caminhoneiros, ou outros conflitos, Sim, enfim, ou você não ter a exatamente. ampliação da capacidade ali da FIPS para receber o que você tem de ampliação de capacidade de Serra Acima. Então, a agência, ambas as agências se organizaram nesse sentido e tem avançado. Já tem uma segunda versão do acordo de cooperação, porque viu que tinha coisa para ajustar Uhum. do primeiro para o segundo. E a gente tem discutido, a gente deve anunciar em breve, coisa muito legal, assim, nesse sentido de olhar como que a regulação multimodal pode incrementar a eficiência. Então, a gente tem discutido com a ANTAQ outros acessos portuários onde esse tipo de cooperação pode gerar bons frutos. Então, a gente está prospectando, olhando, fazendo avaliações, e aí no segundo semestre deve ter o kickoff de um projeto, de um outro projeto dessa natureza. Então, dizer que a FIPS por si só já é um caso de sucesso, eu diria. É óbvio que tudo vai ficar mais concreto, né, mais material e tangível quando as obras saírem e a operação estiver acontecendo, mas assim, só o deslinde da questão administrativa, burocrática, tá andando, eu já diria que é um sucesso, né? A visão, que foi uma visão inovadora, e isso servindo como uma iniciativa que pode se espraiar para outros portos, por exemplo. Talvez seja um caso de PPP mesmo, né? Assim, muito embora seja um consórcio de privados, né? Você tem efetivamente ali a questão da autoridade portuária, né? E tudo isso ocorre dentro de uma área pública, né? E muito interessante porque isso acaba trabalhando também para os terminais, que são clientes dessas concessionárias, né? É um modelo realmente interessante e às vezes você funcionou ali como psicólogo, né, Felipe? Porque ali faltou muito diálogo, né? Já começou com a questão da Marimex, né? Que teve o contrato pretensamente interrompido, né? Isso poderia ter sido endereçado de uma outra forma. Correu o risco também desse consórcio ser um consórcio de um só, né? Isso seria muito ruim, começar o modelo com um só, para depois os outros aderirem. Então, teve aquela conversa toda com os outros players para todo mundo entrar e acabou dando muito certo. Eu acho que foi uma concertação bastante interessante. O próprio Tribunal de Contas acompanhando para e passo isso, né? Que é algo raro, né? O TCU andou bem aí. A própria autoridade portuária envidou esforços aí, acho que é um case, acho que para ser estudado, né, Sim. e quiçá replicado talvez aí, se possível, né, em outras searas. Mas eu queria te perguntar, Felipe, você falou que elegeu alguns temas para imersão, né? Que temas são esses? Que você tá estudando hoje na NTT, que está dando prioridade para você? Para mim, assim, para minha formação, enfim, até para minha melhor atuação na diretoria, o primeiro tema foi a regulação. Era um tema que eu não era o maior especialista. E aí fui entendendo a diferença, as resoluções que a agência tem, uma visão de migrar de uma regulamentação, de uma regulação, comando e controle para uma regulação responsiva, né, Smart Regulation, conectado ao que é preconizado pelo CDE, por exemplo. Uhum. Então, entender um pouco a história da regulação, por que que se regula, como se regula, as teorias. Então, esse é um tema que me interessa e é um tema que eu tenho instigado dentro da agência, que a gente precisa ser exportador de melhores práticas regulatórias e, às vezes, até criar inovações regulatórias, né? A agência tem conseguido, em alguns momentos, fazer isso, está na fronteira. Então, ir lá fora, beber da fonte, trazer soluções com benchmark internacional, mas, sobretudo, com um DNA tropical brasileiro. Porque a Uhum. gente não consegue observar lá fora nada que um manual, né, que se aplique integralmente no Brasil, dadas as nossas peculiaridades. Então, a regulação é um tema. E aí, isso, a gente pode dar alguns exemplos aqui, que não fui eu que liderei, mas a agência tem sido protagonista, né? O sandbox regulatório do Free Flow, né, do fluxo de passagem da pesagem dinâmica em alta velocidade, que é a HSWin. Então, é um instrumento, porque o sandbox regulatório, ele, em geral, no Brasil, muito usado no mercado financeiro, ele tinha uma característica de ser aplicado mais para a exclusão de alguns segmentos, né? Então, Explica um pouquinho só para os nossos ouvintes o que é o sandbox se a regulatório, gente né? for falar assim no inglês mais, seria sandbox regulatório, que é uma espécie de caixa de areia, né? E falando no português claro, é uma espécie de projeto piloto, né? A questão essa figura de sandbox é porque você cria uma espécie de isolamento, uma caixa ou um espaço regulatório que isola os efeitos e consequências daquele experimento que você está fazendo. Isso mitiga muito o risco, né? Então, vou dar um exemplo. O Pix começou com um sandbox regulatório, o Banco Central fez lá um experimento
e aí viu que dava certo. Então você pega Você puxou de lado para tratar. isso, um grupo de controle, vê ali que dá certo, depois você espraia aquilo para o resto do setor regulado. O nosso caso foi um pouco diferente, né? A gente não pegou, a gente até poderia, por exemplo, o setor de serviço, você está falando no NTT, regula e fiscaliza toda a operação de transporte interestadual de passageiro. São cerca de 90 milhões de pessoas ano. A gente podia pegar um grupo ali amostral e fazer. Mas não foi isso, que seria o mais análogo ao que se observava. O que foi feito foram 2 termos aditivos, né? O primeiro do Free Flow, para operar uma tecnologia que era inegável, visão de futuro, todo mundo sabia que uma hora ia chegar, com a gente ou apesar da gente. E para afastar incertezas, como qual vai ser o padrão de inadimplência? Se eu coloco lá, que eu não vou ter a barreira física da praça de pedágio. E aí a discussão era, os números no Brasil são de tal ordem. Inadimplência do IPVA é 30%, e aí o camarada que não paga IPVA, infração que ele não está pagando mesmo, né? E aí inadimplência no pagamento de multas e tal. E a discussão, olha, se a gente tiver 30% de inadimplemento nos contratos de concessão, isso quebra o fluxo de caixa e não para de pé. Então essa era uma preocupação. Será que vai ser essa a taxa de inadimplência? Como é que funciona a tecnologia do ponto de vista de verificação? Se não tiver a tag, tem que fazer via OCR, que é a leitura da placa. Isso eu tenho que consultar uma base, eu vou ter essa informação para autuar e tal. Toda essa questão operacional, então não, olha, na dúvida vamos fazer em um trecho e observar o comportamento dessa nova tecnologia. E aí a gente teve uma felicidade de sair o trecho da BR-101 entre Rio de Janeiro a Ubatuba, em São Paulo, um trecho da Rio Santos. E era um trecho que você tinha outras externalidades ao se colocar o free flow. Uma delas, por exemplo, você não tinha praça de pedágio, então você ia ter que construir uma praça do zero. Então o custo seria maior do que botar um pórtico. Segundo, uma região de serra, uma questão ambiental ali, ia ter que desapropriar, ia ter que pegar licenciamento para construir a praça de pedágio, eventualmente fazer corte e aterro, porque na chegada das praças você faz um alargamento, né, por uma questão de fluxo, bota pavimento rígido, então toda uma questão de engenharia ali, que apesar de não ser uma obra muito complexa, mas por conta das características da região, ia trazer uma dificuldade adicional. Então você tem essas questões que ajudaram a trazer o sandbox para aquele local como uma solução interessante. E do ponto de vista de risco, uma projeção só de 3% da receita total do contrato ali no trecho. O que significa dizer que se você tivesse um inadimplemento de 100%, você estaria impactando de maneira marginal o contrato. Então, assim, pô, vamos lá, né? É o lugar para fazer isso. E aí a gente está indo aí para 1 ano e meio, começou março do ano passado, começou uma operação ainda não para valer, só de monitoramento, e acho que em abril começou a rodar pagamento, mesmo cobrança, pagamento, infração. Então a gente está com 1 ano e pouco, vai até o março do ano que vem com esse experimento, mas tudo indica, assim, os números, o inadimplemento que tinha essa dúvida, ele, na última medição, a gente tem relatórios trimestrais, foi da ordem de 9% e com tendência de queda, sempre caindo. O Ministério abriu agora, semana passada, sexta-feira, uma audiência pública da nova norma do Free Flow. Uma das coisas que estão sendo postuladas lá para alteração é o prazo, o período que você considera uma infração. Então, o Thales está lá com o carro dele, passeando, vai tirar férias, vai para Angra dos Reis, passou em Mangaratiba no primeiro pórtico, hoje, dia 10, não é isso? De junho. E aí, lá na frente, dia 25 ou 26, na verdade, depois do 15º dia, após a passagem, ele vai receber uma infração porque ele não se deu conta que tinha que pagar ali. E aí o que a gente observou é que tem muitos pagamentos do 15º ao 30º dia, porque a pessoa não estava, talvez, habituada, enfim, esqueceu de pagar. Quando chega a infração, ela paga, só que ela já paga a infração. Então a estimativa é que se você aumenta esse período para 30 dias, a inadimplência pode cair ainda mais, né? Porque você tem esse tempo de cura para o pessoal que ainda está se adaptando à nova dinâmica poder pagar. Então, coisas dessa natureza estão sendo aprimoradas, a agência tem, do ponto de vista regulatório, exportado, digamos assim, boas práticas. E um outro tema que me é muito caro e eu tenho um carinho muito especial é o tema da sustentabilidade da agenda ESG. Por algumas razões. A primeira é uma questão de razão ética, né, moral, assim. Eu acho que, assim, numa compreensão que aqui a gente, enquanto indivíduo, né, não está sozinho e livre para fazer o que dá na telha, digamos assim, como dito lado popular, que as nossas coisas têm consequência, ação e reação. Eu acho que a gente deve cuidar de tudo aquilo que é externalidade, principalmente externalidade negativa. E essa, curiosamente falando, assim, do ponto de vista de regulação,
é uma das razões e dos motivos para o qual existe a regulação. Porque as nossas ações, as ações dos setores econômicos, dos indivíduos, elas geram externalidades em outras pessoas ou instituições. E dado que essa externalidade pode ser uma externalidade negativa, em algum momento alguém precisa regular isso, para que a gente tenha uma convivência pacífica, né? E o setor de meio ambiente é muito claro isso, né? O exemplo mais claro disso é o cigarro, o fumo, né? Antigamente todo mundo fumava liberadamente e se constatou que era algo que fazia mal, não só para quem fumava, mas para quem estava do lado do fumante. Então o Estado começou a regular, falou, olha, você não pode fumar em qualquer lugar. Ah, mas é uma decisão individual minha, sou eu fumando, não é, mas a sua decisão individual gera externalidade negativa em quem está ao seu lado. Logo, eu preciso regular isso, para que a gente tenha uma convivência pacífica. Então, meio ambiente mais ou menos por aí, né? Emissão de gás de efeito estufa de uma decisão individual minha, de pegar o meu carro e ir para algum lugar, ou de ter uma atividade econômica qualquer, que eu vou queimar derivado do petróleo, ela polui o ar que todo mundo respira. Ela contribui para o aquecimento, gera uma camada, né, a mais de gás de efeito estufa na atmosfera, você vai engrossando isso. Isso faz com que a Terra aqueça. A Terra aquecendo desbalanceia os fluxos hídricos e chove onde não era para estar chovendo, e dimensões que não era para chover, e as pessoas estão desalojadas no Rio Grande do Sul. Então, esse é um tema que a gente precisa regular, né? Como que a nossa atividade, que infraestrutura é uma geradora de valor, né, de ativos no balanço público, e aquece a economia no curto prazo, por toda uma cadeia intensiva em mão de obra, insumos, como essa atividade que, pô, é super virtuosa, tem uma série de externalidades positivas, mas as suas externalidades negativas também existem e não podem gerar um balanço que é um passivo no balanço de longo prazo, em geral para as próximas gerações, né? A gente não pode estar aqui sob argumento de desenvolvimento socioeconômico agora para a nossa geração, ou eventualmente até para as próximas gerações, está tirando ali um ativo que são as riquezas naturais das próximas gerações. Então, essa tem uma questão ética por trás, que é algo que eu acho fundamental no entendimento da coisa, e, sobretudo, uma evolução do conhecimento e das ferramentas para a gente sair de um discurso de quem abraça a árvore, né, de quem, eu sou aqui e gosto da natureza, não, para você ter instrumentos financeiros, que é a agenda do ESG. A gente tem essa discussão de sustentabilidade aí vem há algum tempo, mas talvez ali em 87, com o relatório da Comissão Brundtland, que cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, ele ficou mais aquecido, e toda uma discussão se a Terra estava aquecendo por atividade humana ou se era um ciclo natural mesmo. E aí a gente chega agora, né, mais recentemente, com essa discussão relativamente superada, uma visão do mercado financeiro, né, ali no início dos anos 2000, 2004, liderado pela ONU, ela falou, olha, a gente precisa gerenciar risco ambiental, social, de governança, e cria ferramentas numa perspectiva de geração de risco para investimentos que você consegue modelar e colocar na modelagem econômica financeira, fazer conta. Então, o que a gente está fazendo lá na agência com essa agenda de sustentabilidade como que esses investimentos, observe, o PAC, transportes, 280 bilhões de investimentos projetados, dos quais 201 são via PPP, rodovia e ferrovia. Então, como que uma agenda tão virtuosa de investimento dessa ordem pode ser não só o patinho feio, né? E pelo contrário, né? Não ser o patinho feio, degradar o meio ambiente, não só o meio ambiente, tem as comunidades lindeiras, pessoas que eventualmente são desapropriadas ou têm sua vida ali afetadas pela implantação de um ativo de infraestrutura, como que deixa de ter esses efeitos, mas sobretudo vira uma alavanca de sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico, olhando os aspectos sociais, né, de responsabilidade social. Então é isso que a gente tem feito, a gente está em audiência pública agora, nesse momento, com uma resolução que traz lá 9 padrões de desenvolvimento sustentável, né? A gente já tinha 8 que vinham do AFC, que estrutura os projetos para a gente, está ligado ao princípio do Equador. A gente lançou o 9º, que a gente tirou de dentro do padrão de desenvolvimento sustentável 4, o PDS 4, que trata especificamente da saúde e segurança da comunidade, tinha um item lá dentro que era resiliência e adaptação climática. Então, dado a relevância dessas discussões, e né, a gente já veio observando vários fenômenos, mas esse do Rio Grande do Sul talvez tenha sido para, né, de fato, trazer a discussão para a mesa, a gente tira de lá e cria o PDS 9, entendendo que resiliência da infraestrutura é um tema muito importante, e o que a gente tem lá é toda uma lógica de diretrizes, princípios, uma lógica de governança que cria um comitê, que é um comitê que tem o poder público, a agência e o ministério participando, mas tem o setor regulado, tem os bancos de fomento, estruturação, financiamento, tem especialistas, e a gente traz um conceito da autorregulação. A primeira proposta para que a gente tenha períodos de apuração, a ideia é que a gente tenha um índice de sustentabilidade, que é uma
revisão, a versão 2.0 do Índice de Desempenho Ambiental, que foi criado lá na ANTAC, na época do diretor Mário, que premia o esporte e tudo mais. Mas ele pra gente, eu não conheço o detalhe no setor portuário, mas pra gente, ele é um instrumento muito bom, mas ele é um instrumento passivo. Então você declara suas melhores práticas, são 50 Isso. perguntas, e você, por exemplo, primeiro não tem uma avaliação muito qualitativa. Se tem uma pergunta lá, você tem uma política de sustentabilidade? Sim ou não? Sim. Mas se sua política é boa, ou sua política é mais ou menos, a gente não avalia e pontua, né? Não avalia continuidade, por exemplo. Questões que o setor trouxe para a gente, talvez de ajuste do IDA. Ah, você fez investimento em questões sociais? Fez esse ano. E aí é uma proporção, né? Você vai criando proporções, e se no ano seguinte você não tiver feito, porque não foi necessário, porque você já fez nos anos anteriores, você é penalizado. Porque a razão que é essa proporção de análise, ela vai dar um resultado ruim. Porque você tinha uma base de investimento maior e agora você não fez. Quando na verdade é assim, poxa, Quem mas fez nada e fez um pouquinho isso sai melhor. sai melhor naquele período. Vídeo Porto do Forno, né? Entendeu? A gente via algumas premiações, eu acho que nem foi na questão ambiental, né? Foi na questão de outros indicadores. Um dos indicadores era o crescimento, né? Mas era o cara que cresceu do nada alguma coisinha, você fala, não é possível que esse cara está sendo premiado, né? De 1 para 2 é 100%, né? Pois é, e aí O você cara fala, movimenta 1, agora esse ano movimenta tá 2. legal, né? Tá legal. Mas, Felipe, deixa assim, a gente vive num país, né, nós temos aí, o pessoal brinca, né, que a gente tem aí alguns padrões de classe Europa, top e classe bem baixa, né? Então a gente está falando aqui de locomotivas elétricas, caminhões elétricos, embarcações, né, e também de combustível verde, né? Mas a gente continua tendo aí aqueles caminhões que rodam, principalmente nos portos ali, fazendo o chamado vira, né? Que eles não têm nem maçaneta na porta, a gente imagina que não deve ter filtro também no escapamento, etc e tal, né? Mas aparece lá o número da NTT como se estivesse regular, enfim, na porta, né? Nem sei. E como é que está essa parte de fiscalização, né? A dificuldade que vocês têm de atuar na ponta, não sei se vocês têm convênio com secretarias municipais de trânsito, como é que funciona isso e qual é a dificuldade efetivamente? Claro que tem um problema social de você não permitir que esse caminhão rode, né? Mas também tem um outro problema que é o coletivo, né? E a Tá segurança. jogando esse diesel todo aí queimando, né? Como é que você trata essa dicotomia, né, de estar no ótimo e no muito ruim, né? Isso é uma excelente pergunta, assim, eu digo que a NTT tem uma área que é mais glamurosa, que a gente acaba falando mais, que é desses contratos de concessão, seja de rodovia e ferrovia, que são bilhões de investimentos e tal, players, né, mais qualificados e mais glamour por trás da agenda. E tem uma agenda que ela é igualmente, ou tão importante quanto, que é a agenda do que eu chamaria do serviço, operação de transporte. Transporte passageiro e carga, e aí quando a gente vai para carga, a gente está falando, né, do nosso Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, que é isso que aparece lá na porta dos caminhões, o RNTRC, onde a gente tem lá, a gente está fazendo agora, está no período de recadastramento, mas grandes números, a gente tem 2,7 milhões de veículos registrados, e aí o veículo é tanto cavalo-trator como implemento. Quando a gente vai só para cavalo-trator, a gente está falando aí de algo perto de 1 milhão de registros, e aí uma divisão, seja das transportadoras, né, as empresas de transporte de carga, ETC que a gente chama, as cooperativas, que é uma outra categoria, e os autônomos, transportadores autônomos, o que a gente chama no senso comum de caminhoneiro. E aí quando você vai olhando a idade, tem umas estratificações, né, uma delas que acho que vai ao encontro do teu diagnóstico, da tua pergunta, Mário, é quando você olha a idade média da frota versus o autônomo, e aí você vê que pula muito, né, a idade sobe muito, e aí você tem essa turma com veículos aí com idade média de 30 anos rodando. Essa é toda uma questão de eficiência, né? Tecnologia, além da manutenção, o veículo tá mais gastado, é uma tecnologia antiga. Veículos que tinham outros padrões, outros níveis de emissão e tecnologia. Então tem um desafio, e aí é um desafio que não é necessariamente da regulação, mas a regulação ajuda muito. É só a NTT tem esse cadastro, por exemplo. Então, qualquer política pública que vá ser feita baseada em evidências para o setor, vai precisar do cadastro, no mínimo, da NTT para fazer conta em cima dos números e se conectar, se relacionar, né, com o caminhoneiro.
com os transportadores de rodoviárias de carga de maneira geral. Mas é uma questão de política pública, né? Não é uma questão da regulação, apesar de passar muito por nós. O que a gente faz é fiscalizar quando a gente faz o registro do RNTRC, são algumas características do veículo e essa questão ambiental tem resolução CONAMA que regulamenta isso, mas é uma questão que o país, assim, na minha avaliação, na prática ainda deixa muito a desejar, do ponto de vista de fiscalização, e não só em TT, eu estou falando Em geral. em geral, né? Os E diversos dependendo órgãos. das esferas de poder, inclusive. E aí a gente não acaba não fazendo muito essas operações de fiscalização com parceria com outros órgãos, né? Eh, a gente tem a competência federal, enfim, acaba atuando aí do Oiapoque ao Chuí. Um projeto, uma iniciativa que já tem mais de 15 anos, que é muito feliz nesse sentido, é uma iniciativa da CNT que é o Despoluir, né? Então eles têm lá, distribuem uns kits de monitoramento, uns veículos e uma pessoa treinada, sob demanda das federações ou dos sindicatos associados, eu não lembro agora exatamente qual é a estrutura de governança, mas eu sei que é uma demanda que vem ali da regional deles, e aí você faz essas medições e apurações, né, como algo que o setor, quase que uma autorregulação do setor, né? Mas de fato essa é uma questão que a gente tem duas resoluções, né? Uma eu comentava que tem audiência pública, que é para os contratos de concessão, como que a gente, desses investimentos todos, cria uma alavanca de indução, de sustentabilidade, e a outra para o transporte rodoviário de cargas, que a gente quer criar, no mínimo, do ponto de vista reputacional, um incentivo para quando o transportador for se cadastrar no RNTRC, ele possa, estando compliance com padrões de emissão, né, ligados à economia de baixo carbono, ele possa ser reconhecido por isso. Então, criar categorias ali, ganhar um selo, no mínimo a reputação. E o que a gente tem feito, de novo, a agência está nesse viés de uma regulação responsiva, de uma regulação inteligente, é criar incentivos para essas categorias. Então, se você alcança um patamar de emissão que assim, é desafiador, você deve ter alguns benefícios regulatórios, como, por exemplo, ser um atenuante em caso de infração. Então, se você é um camarada que performa bem em um segmento da regulação, eventualmente se viu diante de uma infração em uma outra questão da regulação, isso aqui pode ser um atenuante, dado que você tem um bom precedente, tem uma boa reputação, né? Então, coisas do tipo, por exemplo, é o que está se pensando. Essa resolução ela vem um pouco atrás, do ponto de vista cronológico, com relação à outra. A gente deve abrir a audiência pública até o final do ano e editá-la no ano que vem, né? Mas é justamente por aí. E tentando encontrar talvez algum incentivo, inclusive financeiro, né? Porque aí se a gente cria um incentivo financeiro, a gente tem um dos elementos, só ele não fecha a conta, mas é uma cesta de elementos que constituem uma boa política pública, né? Um bom movimento, principalmente para questões complexas, não tem soluções triviais, mas aí seria um dos elementos que incentivaria, por exemplo, a renovação da frota, Sim. dado que você tem alguma vantagem, algum benefício. De novo, só esse benefício, a gente não tem essa presunção de entender que, né, só isso vai fechar a conta, mas é um elemento que se soma do ponto de vista da regulação. Isso é muito verdade, você vê no pequeno caso, é a questão do carro híbrido, né? Que se você compra um carro híbrido, você tem direito a não pagar o IPVA. É, no É DF, né? Não são todos os estados. Exato. Aqui, inclusive, às vezes as pessoas vão conversar comigo sobre carro e falam sobre isso. Ah, não, mas se você comprar um carro híbrido, você não paga. Então, é visto esse incentivo com bons olhos, né? Então, tem que se escalar da melhor forma. Mas ainda voltando, desculpa fechar com a rodovia e voltar para a ferrovia, nós tivemos. A NTT também se debruça hoje a um tema muito importante que veio do Congresso e que você, na época, participou, que foi a questão das autorizações ferroviárias. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem a questão das concessionárias, que são fortes, né, e importantes para o país, mas também há necessidade, houve já um entendimento de que há pode-se criar novos corredores, né, por maneiras de autorização. Falta algum tipo de regulação sobre isso, mas ao mesmo tempo a NTT já tem se debruçado bastante, até feito 4 DUPs, se eu não me engano, para soltar as ferrovias. Como é que você está vendo essa questão? Como é que a agência está tratando isso? Teremos aí alguma notícia em breve? Temos, sempre a NTT é uma produtora de boas notícias. Se refere à Lei 14.273, que trouxe o regime de autorização para as ferrovias, né? A gente não tinha antes essa possibilidade, antes era tudo via concessão, que a gente chama de concessão pura no Brasil, né? Mas a nossa concessão
remunerada só via tarifa ali, sem aporte ou contra prestação pecuniária. E aí aposta, na época que se traria bastante investimento, foi inspirado no Stagger Act americano, lá da década de 80, um pouco na lei de portos, que fez isso também, né? Os números estão aí, depois que surgiu a figura dos TUPs, tá aí, movimenta, a última vez que eu vi era mais de 66% de carga movimentada via TUP. E aí, a gente, para nossa surpresa, né, uma série de requerimentos, algo da ordem de 100 requerimentos, muitos sem talvez densidade ou lastro técnico ou financeiro e tal. É um estudo de viabilidade que demonstrasse viabilidade. E aí isso colocou aquela discussão, a polêmica, né? Poxa, mas saiu até uma matéria um tempo atrás no Valor, ferrovias de papel. Poxa, mas esse marco ele induz de fato a construção de ferrovia ou está gerenciando aí uma reserva fomentando uma reserva de mercado? Um cara pega autorização e vai atrás depois rodar o mercado com esse papel para ver se coloca de pé o negócio, o que por óbvio não era o objetivo e o interesse do setor e da política pública. E aí quando um dos desafios para que essa coisa saia do papel e vire uma realidade é a regulamentação posterior à lei. Quando você vai lá na lei, na 14.173, dá um Ctrl F, palavra regulamentação, aí você tem mais de 33 ocorrências de obrigações remanescentes para a agência regulamentar. Uma delas, você citou, que a gente já regulamentou, é a questão da desapropriação. Quem declara, como que declara, quais são os requisitos, depois de assinado o contrato, a declaração de utilidade pública, a DUP, né, que é um documento predecessor aí para a desapropriação de fato. Essa é uma questão que a gente foi regulamentada em 2022, ainda via decreto. O próprio requerimento, né, a autorização, ela funciona em dois formatos. Um é o agente privado, ele requer, ele peticiona, protocola um requerimento pedindo ali a autorização para um trecho. Isso foi regulamentado também nesse mesmo decreto de setembro de 22. E tem o chamamento, que aí é o poder público olhando ativos em geral vai ser brownfield, né? Mas nada impede que fosse para um investimento Seriam aqueles greenfield. devolvidos. Possivelmente o principal uso vai ser, a gente tem 30 mil quilômetros de ferrovias no país, metade disso, mais ou menos, opera de maneira ineficiente, para não dizer que tem muita boa parte ociosa. E A aí antiga Refesa, né? da Refez, uma malha secular, a cidade cresceu, o perfil da carga mudou, a geometria do trecho já não atende mais, velocidade operacional, o dormente é de madeira, toda sorte de coisas, assim, a cidade cresceu e tal, que vão culminar, em muitos casos, no entendimento que ali tem uma outra vocação, aquela região. Já não tem mais a vocação ferroviária, você precisa desafetar da operação ferroviária e dar um outro uso. Essa é uma questão. A outra é que no formato atual, regulatório e modelo de negócio, não é viável. Mas em um outro formato é viável. Então, sim, a operação ferroviária. É viável a operação ferroviária. Então, o chamamento é para você desafetar, né, esses trechos, eventualmente, ou fazer uma nova modelagem da destinação para esses trechos. Então, é isso que está em regulamentação, talvez seja uma novidade aí para vir ainda esse ano. Então, o chamamento, regulamenta outras questões que, como eu disse, que houve uma polêmica sobre a lei, funciona ou não funciona, né, entendimentos diferentes no setor regulado, que estava querendo entrar no setor. Você teve, na época da sanção da lei, alguns vetos. Muitos deles foram derrubados agora, em agosto do ano passado, agosto de 23. E aí você jogou para a agência algumas obrigações residuais. Então, por exemplo, regulamentar um desses vetos falava assim, sobre reequilíbrio econômico-financeiro para o concessionário atual, se alguma autorização impactar a área de influência da operação do contrato que ele tem. E aí você tem alguma discussão, tá? Mas o que é a área de influência? Como é que eu delimito o que impacta ou não impacta? Então a gente está regulamentando isso. Que danado é essa tal de área de influência, né? E aí ele pode, outra questão, direito de preferência. Pode o concessionário atual, se tiver um requerimento, ele pode exercer o direito de preferência da área de influência. Então você regulamenta o que é a área de influência, depois regulamenta o que é o direito de preferência. Como é que ele exerce isso? Que momento, né? Porque tem uma outra questão que também foi alterada via veto, que é antes, e aí essa eu concordo, gênero número grau, que foi um avanço. Talvez na dose a gente pudesse ter sido um pouco mais econômico, mas enfim, só as evidências vão dizer se a gente acertou ou não. Que é o requisito de ter um EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental, para fazer o requerimento. O que não era um requisito antes, com a derrubada do veto passa a ser um requisito. Qual é o desafio que isso traz? Fazer um EVTE não é barato.
A VTE custa. Então você cria uma barreira de entrada, que já é uma decisão regulatória, né? Vou criar ou não uma barreira de entrada? A decisão regulatória é de criar essa barreira de entrada. Essa barreira de entrada tem prós e contras. Se de um lado limita o acesso ao mercado, de outro qualifica. Porque vai entrar um cara que Já tô tem um colocando a boa. recurso e tá firme no projeto, porque, a não ser que, né, ele seja maluco, ele não vai rasgar dinheiro à toa. Então, no mínimo, ele tem uma boa intenção na partida e acha que tem viabilidade. Então, afasta um pouco o aventureiro que está ali, né, nesse discurso de pegar a ferrovia, o papel e É o ficar. famoso sinal que a gente dá, né, quando vai entrar num empreendimento. É isso. Deixa aqui sua manifestação de interesse firme, né? Só que aí, qual é a questão que se impõe? E aí é o desafio da agência encontrar um ponto ótimo. É que se ele coloca um dinheiro e o concessionário tem o direito de preferência, pode, depois desse investimento feito, da VTEA, do recurso investido, o concessionário exercer o direito de preferência e se apropriar dessa informação que foi gerada sob um custo? Talvez possa. E se puder, será que ele tem que remunerar o anterior? Ou, a depender do momento que ele vai exercer o direito de preferência, você minimiza esse risco, né, de ineficiência aqui em quem vai pagar esse custo do estudo. Então, discussões dessa natureza que estão sendo travadas agora no campo regulatório, e a gente vai abrir audiência pública aí nos próximos dias sobre isso. O diretor é o diretor Lucas Asfo, então tem uma norma sobre chamamento que enfrenta, dentre outras coisas, esses pontos, né? E Discussão difícil essa, né? Realmente é, de saber qual é dentro de uma área de influência, se ele pode pegar o investimento que o outro fez, né? Ou se não é. ele tem que pagar ele ou não. Há alguma É. obra em curso em regime autoritativo em ferrovia, não? Não, mas há duas bem avançadas, que foram inclusive as primeiras DUPs, né? Que foram. A gente teve 9 pedidos, 9 DUPs publicadas, né? Autorizadas, das quais duas a gente tá com obra bem avançada, que é o trecho o trecho da Eldorado, de Três Lagoas até Taboada da Serra, ali, para encontrar com a Rumo Malha Paulista. Isso é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Uhum. Taboada já é São Paulo. E previsão de ter obra iniciando agora os próximos meses, né? Julho, mais tardar até o final do ano, você tem obra lá. E uma outra no interior de São Paulo, na fazenda. Que é a celulose que vai para Santos, né? É, Na verdade, isso. Celulose sai, hoje você tem essa operação que ela é rodoviária, né? Pega ali os trens da Rumo e vai no terminal lá no Porto de Santos, aquele terminal enorme da Eldorado, tem lá. E aí a ideia agora é que você tem uma operação toda integrada, o trem ele entra dentro da planta fabril da Eldorado e aí você já tira ali os fardos, né, de celulose, aqueles packs de celulose, sim. já embarca dentro do vagão ali, fecha, tem todo um fechamento, uma questão desenvolvida do ponto de vista de tecnologia, porque o vagão tem uma dinâmica diferente, você Também. não pode pegar água, né? Tem toda uma questão com umidade. Por outro lado, altamente inflamável também. Então, tem uma operação moderna ali que vai começar a acontecer. Tem uma outra que é no interior de São Paulo, Fazenda Campo Grande também, uma DUP. E tem uma que a gente aposta muito, que gerou um desafio regulatório, inclusive, que tiveram muito interessados, é a parte de líquidos ali na entrada do porto e fora da poligonal do porto, né? É um contrato assinado com alguns grupos, né? Então, acho que Na Lemoa. ali na Lemoa. Então, a gente tem ali também uma expectativa, dado o interesse, a força que foi Uhum. feita para isso aí. É um trecho pequeno, salvo engano, são 8 quilômetros, Sim. mas traz uma eficiência Relevante, é. relevante para conectar a operação de líquidos ali com a ferrovia. Perfeito, Então, eles perfeito. estão aí mais engatilhados. Muito bom. Então, realmente já é a lei dando frutos, né? E eu imagino que a partir do momento que você tem as primeiras experiências, ganha expertise também, se ganha mais segurança para futuros investimentos, né? Então, os novos investidores vendo que realmente aquela regulação construída pela agência está se dando bem, então vale a pena eu investir, né? Então, é uma questão que só o ganha, né? E o Brasil ganha com isso também, né? Mas
Eu acho que a gente já falou, já tirou muito tempo do diretor. São Pois mais, é. são mais de 1 hora de. Eu já perdi o controle do horário. Papo bom é assim mesmo. Mas eu tenho uma última pergunta para você, Felipe. Você Diga. tem esposa e 2 filhas, é isso? Sim, Rodeado de mulheres lá. sim. Trabalha aí na agência, dá aula no Mackenzie. Eu sou mackenzista de São Paulo, sou formado no Mackenzie. Eu quero saber se você toma bronca em casa, deve trabalhar no final de semana também, deve dar uma Olha, lida e tal. A mulherada briga com você ou não? Mara, as minhas filhas já estão brigando comigo. Minha de 8 já tem um tempo, a minha de 4, um dia desse começou a me dar uma dura. Eu falei, ih, caramba, tô enrolado. Então, eu tive um momento, assim, muito desafiador de jornada de trabalho e tal. Tava comentando, né, na pandemia, que eu não fiz nenhum dia de home office, tinha 2 crianças em casa. No fim do dia, era o entendimento da família que aquilo fazia sentido por uma série de razões, valia a pena. Isso não afasta os problemas do dia a dia, isso não significa que chega em casa e o pessoal não tá de tromba lá, porque a gente fica trabalhando até mais tarde. Fora as viagens, né? A gente acaba Sim, viajando muito. muita viagem. Mas eu diria que nos últimos meses, lá na agência, sobretudo, eu conseguindo equilibrar um pouco melhor isso, né? Entendendo que a gente. Eu lembro que um camarada sênior me falou uma vez sobre sobre a vida profissional. Olha, isso não é uma corrida curta, não é uma corrida rasa de 100 metros. Isso é uma maratona. Então, cuidado, vai com calma para você não entregar toda a sua energia agora no início e pifar na segunda Faltar gás, né? metade, faltar gás. Então, tô conseguindo balancear e assim a gente vai tocando aí. Mas apaixonado por infraestrutura que nós somos, né? A gente ficaria aqui até tarde da madrugada falando mais sobre o tema que nos brilha os olhos. Se abrir 2 vinhos aqui, ferrou, né? Aí a gente até canta sobre infraestrutura. Ia te chamar de secretário. Diretor, deixa espaço para suas considerações finais, para a gente encerrar esse podcast. Primeiro agradecer o convite, dizer assim que foi muito gostoso, vou recomendar para todo mundo, pô, vá lá que é um momento terapêutico, descontração e tal, rever as coisas. Ficar feliz que eu encontro 2 amigos do setor, né? Mário tá aí, um cara que eu me espelho muito, né, pela trajetória que ele tem. Se eu fizer metade do que ele fez, eu vou me considerar bem-sucedido. O Thales também já tá um tempão aí no setor, cobrindo o setor. Então, agradecer, desejar longa vida ao IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura, está aí no seu primeiro ano, Sim. mas eu tenho certeza que é um primeiro ano de muitos, porque começa em bases sólidas, né, em alicerce, então tenho certeza que essa é uma árvore que vai frutificar e vai dar bons frutos, e espero poder estar aí junto com vocês, contribuindo para uma agenda que ela é uma agenda, acho que de consenso, uma agenda virtuosa que é a infraestrutura, né. É difícil a gente encontrar alguém que fala que o Brasil não precisa mais de infraestrutura, que a gente não tenha que investir em infraestrutura, né? O pessoal vai divergir ali na margem dos meios, um vai achar que é mais investimento público, outro vai achar que é mais parceria com o privado, mas todo mundo tem um objetivo comum, então diria que vocês estão tocando um tema aí que tem tudo para ser o tema, tem tudo não, já é o tema do presente e tem tudo para continuar sendo o tema do presente e do futuro para um país com as dimensões do Brasil, os desafios que tem, ele não vai poder se privar de investir em infraestrutura, então vocês estão muito bem posicionados, contem comigo, sempre que convidar eu volto. Obrigado. Legal, Eita. Felipe. Obrigado. Mário, Só agradecer ao Felipe, um papo muito agradável e uma pessoa que tem um carinho muito grande. Bom tê-lo aqui, Felipe. Claro, a gente vai repetir essa conversa aqui, mas sobretudo desejar sucesso na tua carreira. Você é um profissional de altíssimo nível, tem uma experiência ímpar, né, ter passado em tantas áreas, né? E a gente torcendo sempre por você aí para brilhar cada vez mais. Obrigado. sem dúvida. Curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.